Vanessa, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Quero também, senadora Vanessa, me somar a Vossa Excelência, saudar o senador Paim, também a Vossa Excelência, senadora Lídice, que apresentaram os votos em separado ontem na reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Me refiro a projeto de lei que trata de mudanças na legislação trabalhista e, mais uma vez aqui, reafirmar todo o compromisso da bancada do PT, do PCdoB, enfim, da oposição, de todos aqueles e aquelas que continuam firmemente empenhados em combater essa proposta, pelo que ela tem de retrocesso, pelo quanto ela tem de afetar a dignidade e a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Mas, senadora Vanessa, ocupa a tribuna nesta manhã também para falar de uma outra luta que diz respeito à cidadania e à dignidade de um segmento da nossa população, que é a comunidade negra, que é a comunidade quilombola. A exemplo do que já fiz lá na Assembleia Legislativa do meu estado, quando da realização de uma audiência pública sexta-feira passada, sob iniciativa do deputado Fernando Mineiro, quero aqui na tribuna do Senado, nesse exato momento, manifestar meu apoio, toda a minha solidariedade à comunidade de Acauã, situada lá no município de Poço Branco, lá no meu querido Rio Grande do Norte. A comunidade de Acauã foi certificada pela Fundação Cultural Palmares como comunidade remanescente de Quilombo em 2004 e, desde então, luta pelo reconhecimento do seu direito constitucional à propriedade definitiva da área em que se encontra e pela implementação de políticas públicas para o seu povo. Após séculos de opressão física, social e moral, a Constituição Federal de 88 inaugurou um processo histórico de retirada das comunidades quilombolas de uma situação de invisibilidade jurídica, econômica, social e política. E é essa conquista advinda da nossa Constituição Cidadã de 88 que está ameaçada de um grave retrocesso. A titularização das terras quilombolas, todos nós sabemos, sempre enfrentou resistências, assim como a luta pelo direito à terra, a luta pela reforma agrária. Apesar de a Constituição reconhecer o direito de todas as comunidades quilombolas do Brasil terem seus territórios titulados, foi somente em 2003, presidente Lula, que, através de um decreto assinado pelo senhor, esse dispositivo da Constituição foi regulamentado. Vou repetir, está lá na Constituição desde 88, o direito à terra das comunidades remanescentes de quilombolas. No entanto, até então, décadas passaram e não foi regulamentado. Quem fez isso foi Luiz Inácio Lula da Silva, através de um decreto chamado Decreto 4887, que regulamentou o direito à titularização das terras remanescentes dos quilombolas. Esse decreto, senadora Vanessa, não é à toa que ele tem sido atacado desde sua publicação. Por quem? Por setores conservadores da sociedade, que não querem que as comunidades quilombolas tenham acesso à terra para viabilizar autonomia e vida digna para o povo negro. Destaco aqui que o acesso à terra e ao território é o que garante todas as outras políticas públicas voltadas a essas comunidades tradicionais. Importante destacar também que esses territórios já são de propriedade, meu Deus, dessas comunidades. O que é necessário? O que cabe agora? Cabe ao Estado apenas reconhecer esse direito. Um direito que, diga-se de passagem, paga somente uma parte da dívida que o nosso país tem para com a população negra. As mais de 80 famílias que moram em Acauã, lá no município de Poço Branco, no Rio Grande do Norte, estão ameaçadas em virtude de quê? De uma ação movida por um latifundiário, ação essa que será julgada agora no dia 21 de junho, na próxima semana, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. A ação, claro, do latifundiário está questionando a constitucionalidade do decreto 4887.
E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte fato, senadora Vanessa, é que uma eventual declaração de inconstitucionalidade desse decreto colocará em risco a titulação do território da comunidade Acauã e de todos os demais processos de titulação de terras para comunidades quilombolas que tramitem naquela área de atuação, atingindo não só os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, porque é a jurisdição que diz respeito ao Tribunal Regional Federal daquela região. Cabe ainda aqui destacar um outro dado muito preocupante, é que a constitucionalidade desse decreto também já é discutida no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo DEM. O DEM ainda quando se chamava PFL. Aliás, o mesmo DEM, né, que entrou com ação contra o ProUni, o mesmo DEM que questionou a política de cotas no nosso país. Essa ADIM, repito, que questiona a titularidade, que questiona a constitucionalidade do decreto, ela vem se arrastando desde 2012. Houve 2 votos proferidos, o então relator César Peluso, que foi a favor do DEM, e o voto da ministra Rosa Weber contra. Veja bem, uma decisão agora do Tribunal Regional Federal pela inconstitucionalidade, mesmo passível de recurso ao Supremo Tribunal Federal, seria uma tragédia, porque seria um reforço exatamente a essa tese do DEM, a ADIM que está no Supremo, além de paralisar imediatamente os processos de titulação de terras em todo o Brasil. Isso implica em que todas as comunidades quilombolas do Nordeste poderão ter seus processos de titulação que tramitam no INCRA paralisados por tempo indeterminado. Isso é uma tragédia. Isso é ferida e morte à cidadania, à dignidade, né, das comunidades quilombolas. Volto a dizer aqui, o decreto do então presidente Lula, regulamentando o artigo da Constituição, que diz respeito à titularidade das terras das comunidades quilombolas, é apenas um pedacinho da dívida histórica que o Estado brasileiro, que esse país tem para com o povo negro. Quero aqui ainda, senhora presidente, acrescentar que, por outro lado, se o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgar que o decreto é constitucional, aí sim a política de titulação será fortalecida, fazendo-se justiça à história de lutas e conquistas dos quilombolas. Acrescentar ainda, como já falei no início da minha fala, que na última sexta-feira foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa lá do meu estado, promovida pelo deputado estadual Fernando Mineiro, onde participaram representantes das comunidades quilombolas e dos movimentos sociais, como a Comissão Pastoral da Terra, a Coordenação Estadual de Quilombos do Rio Grande do Norte, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a OAB, participou também um representante da Procuradoria do INCRA, tivemos lá também a presença de movimentos sociais do Nordeste, lá de Pernambuco, até porque o Nordeste está de olho nessa ação que vai ser julgada dia 21 lá em Recife, esse recurso desse latifundiário que pede a inconstitucionalidade do decreto. O Nordeste e o Brasil está de olho, repito, porque uma eventual posição do tribunal pela inconstitucionalidade desse decreto significará um retrocesso brutal para a luta, né, da cidadania das comunidades quilombolas no que diz respeito àquilo que é de mais sagrado, que é simplesmente dar a eles o que é deles, que é a terra que já lhes pertencia. É disso que se trata. A titularidade, o registro, repito, é dar a eles o que lhes pertence, que é a titularidade das suas terras, para que a partir daí se possa sim, como vinha sendo feito a partir do governo do presidente Lula, as políticas públicas voltadas para a promoção e cidadania nas mais diferentes áreas, educação, saúde,
trabalho, etc., voltadas essas políticas públicas para a promoção e cidadania da comunidade quilombola. Então, eu quero aqui colocar, senhora presidenta, que a audiência lá, realizada na Assembleia Legislativa, foi muito importante. Parabenizo o deputado Fernando Mineiro e todos os movimentos sociais, a comunidade quilombola do Alcauã que lá estava, pelo quanto uma audiência dessa traz, primeiro, né, o conhecimento real do problema e busca convocar a sociedade para que tenhamos, né, o apoio necessário da sociedade a essa boa luta, a essa boa causa. Quero ainda aqui colocar que nessa audiência ficou claro, para terminar, senadora Vanessa, que a ação judicial que envolve a comunidade de Acauã abre precedente e põe em risco a situação de regularização fundiária das comunidades quilombolas de todo o Brasil, derrubando a legislação que o povo quilombola garanta ao povo quilombola a posse definitiva de terras ocupadas há várias gerações. Por isso, senadora Vanessa, que já apresentamos um requerimento, senador Paim, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que Vossa Excelência, junto com a senadora Paim, para tratar deste tema de tamanha relevância para o nosso país. Ontem, inclusive, já falava com Vossa Excelência, porque, veja bem, o decreto 4887 de 2003, assinado pelo presidente Lula, que é o instrumento principal, essencial, que garante às comunidades quilombolas aquilo que lhes pertence, que é a terra, garante, portanto, a titularidade dessas terras. Veja bem, na hora que esse decreto for considerado inconstitucional, não só a comunidade da Acauã, lá de Poço Branco, no meu Rio Grande do Norte, será prejudicada, um retrocesso brutal, mas todo o Brasil, pelo precedente, Vossa Excelência está entendendo, que isso abrirá, considerando, inclusive, ainda que nós temos uma ação direta de constitucionalidade do DEM, tentando derrubar exatamente o decreto. Então, quero só, antes de passar rapidamente aqui para Vossa Excelência, dizer que já apresentamos o requerimento lá na Comissão de Direitos Humanos para a realização da audiência pública, bem como vamos contar com Vossa Excelência, com a senadora Regina, com todos que fazem aquela comissão, para aprovarmos uma moção de apoio à comunidade da Acauã e a todas as comunidades quilombolas de todo o Brasil, na expectativa de que o Tribunal Regional Federal, mais uma vez, reafirme o seu compromisso em prol da cidadania e da dignidade do povo brasileiro, no caso do povo quilombola, referendando o decreto. Senador Paim, rapidamente, senadora Vanessa, e aí encerro. Senadora Fátima Bezerra, de forma muito resumida, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, de fato, falou comigo, eu estou acompanhando a realidade do povo quilombola em todo o país. O povo quilombola, eu sempre digo que o cidadão negro que não entender que ele é um descendente de quilombola, ele não entendeu ainda a raiz da história da sua vida. Então, nós negros todos somos quilombola. E por isso eu tenho acompanhado com muito carinho, como acompanho a questão indígena, a questão dos ciganos, a questão dos grupos mais vulneráveis. E, nesse aspecto, eu venho acompanhando essa questão desse decreto do presidente Lula, venho acompanhando que eles entraram na Justiça e, por precaução, e estarei lá na reunião com Vossa Excelência, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos marcar a data já hoje, vamos aprovar hoje, eu tenho um projeto de lei que entrei há uns 4 anos atrás, que eu transformo em lei o próprio decreto do presidente Lula, porque essa redação nós tínhamos incluído já no Estatuto da Igualdade Racial, mas os setores mais conservadores do Congresso não aceitaram que o decreto estivesse lá dentro, transformado em lei definitiva, porque daí eles não poderiam mais fazer o apelo que estão fazendo nesse momento, questionando o decreto. Tivemos que retirar para aprovar o Estatuto. Mas, quando o tiramos, apresentamos 2 projetos de leis, um para criar o fundo, um fundo para o combate a todo tipo de preconceito e o outro para transformar em lei o decreto do presidente Lula, porque a preocupação que tínhamos é essa, entra governo, sai governo e revoga o decreto do momento para o outro. Exatamente. Ou mesmo o questionamento do Supremo. Então, parabéns a Vossa Excelência, estaremos na segunda-feira juntos para fazer
um bom debate e apontar caminhos que garantam ao povo. Muito obrigada, senador Paim, né, a parte que Vossa Excelência nos faz, pela história e, portanto, a legitimidade que Vossa Excelência tem em virtude de todo o seu compromisso com a luta das comunidades quilombolas. Termino, portanto, e sei que contaremos e muito com o senhor, com o senador Paim, com a senadora Regina, nessa audiência pública que iremos realizar, bem como, repito, moção de apoio à luta da comunidade Acauã que nós estamos apresentando na Comissão de Direitos Humanos. Termino, senadora Vanessa, dizendo que nós lutaremos até o fim, porque nós não vamos permitir nenhum retrocesso. É preciso que o decreto seja, mais uma vez, reafirmado a sua constitucionalidade, para que a gente possa dizer mais uma vez que somos todos Acauã, somos todos quilombola. Muito obrigada.